obesidade é uma doença ou não é? Nós vivemos um tempo um pouco estranho, né? Que você... a gente conversa isso no pessoal, mas, infelizmente, a sociedade está tentando dar uma romantizada aí na obesidade. E recém agora, inclusive, tinha uma influencer aí, se eu não me engano, até saiu essa notícia aí na mídia, que ela, né, influencer, obesa e tal, mas aí ela se ofendia um pouco quando falava da questão da obesidade dela e, para surpresa de 0 pessoas, ela infartou, né, e veio a óbito aí. Então, assim, nesse momento tão estranho das pessoas tentando romantizar a obesidade, eu queria que você falasse um pouco sobre a obesidade e os males que ela pode trazer para a vida das pessoas. Ricardo, você falou um termo muito importante. Primeiro, nós estamos vivendo momentos estranhos. Momentos onde a gente tem que mostrar que a grama é verde e falar é verde. Onde o céu é azul, não é azul. Então, isso me causa estranheza. A pandemia, a gente viu coisas absurdas. Eu não vou entrar nesses detalhes, mas a medicina, principalmente a ciência médica, pesquisa, foi assassinada, né? Muitas vezes na pandemia se deu muito mais valor para um blogueiro, para um jornalista, para um âncora de TV, do que para médicos especialistas na área. Para político também, né? Que falavam. Para político. Se politizou algo que não é político. E a história da humanidade mostra que toda vez que você mistura ciência com política e ideologia, não vai dar bom. E muitas coisas aconteceram, o tempo vai dizer que a gente errou, que a gente acertou, mas eu não tenho dúvida de que a gente mais errou do que acertou nessa pandemia. Mas, passando para a obesidade está vivendo esse momento polêmico agora. Como teve a pandemia, como teve outras doenças, como teve vários aspectos. A obesidade, ela tem, por um lado, uma campanha que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica abraça, calça, dá subsídio, que é o combate à gordofobia. Tanto a Sociedade de Cirurgia Bariátrica combate que ela exterminou o termo, entre aspas, gordo. Se você vai num consultório de um cirurgião bariátrico, que ele usa a palavra gordo, que ele usa você está gordo, você fulano é gordo, você pode ter certeza que esse médico ele não é um médico especialista formado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Porque o termo correto é ou paciente obeso ou portador de obesidade. Então, primeiro, isso é um respeito pela pessoa que tem a doença, tá? E que entende que é uma doença. Ok, mas existe uma parcela, principalmente, como você falou, influencers, algumas revistas. A Vogue fez uma capa onde ela colocou uma paciente mega obesa, de lingerie. Se você entrar no TikTok agora, não sei se você tem essa rede, mas se entrar no TikTok, você vai ver várias mulheres, né, que estão acima do peso, fazendo performance e vendendo aquela ideia de que de que a obesidade é um estilo de vida, de que você tem que respeitar esse estilo de vida. Ok. O que eles não percebem e eles não entendem, e a gente até entende porque não entendem, porque não são formados para isso, mas desde que o mundo é mundo, quando eu não entendo de um assunto, para eu falar desse assunto, eu vou me informar. Então, tem muita gente falando sem se informar. Então, a gente entende que uma parcela desses pacientes portadores de obesidade, eles se viram muito bem com o teu peso, eles não têm problema de imagem, eles não têm problema de autoestima. Isso não é um problema. Pelo contrário, a aceitação está no combate da gordofobia. Você aceitar o paciente. Mas o que eles não entendem é que quando eles romantizam uma doença, eles cerciam o direito daquele doente que está doente de querer se tratar. Porque aquele doente que está doente e entende que é uma doença, que ele já tentou dieta, ele já tentou remédio, ele já tentou balão, ele já tentou injeção, ele já tentou fórmulas, ele já tentou aquele remédio da internet que ninguém sabe o que tem dentro, ele já botou a vida dele em risco, ele já teve doenças graves pela obesidade e está tentando se tratar. Quando uma influencer dessa aparece e diz que a obesidade não é doença, que ela está super bem, que aceite o meu corpo, essa pessoa ela vai ser estigmatizada pelos parentes, pelos familiares, pelos próprios colegas médicos que às vezes não estão na área da obesidade e não têm o aprofundamento da causa, onde eles vão dizer, poxa, tá vendo aí, não é doença, tu tá assim porque tu quer, tu tá assim porque tu não faz atividade física, porque você é preguiçoso, porque você come muito. E aí vem o problema que a obesidade virou hoje. A obesidade é uma doença estigmatizante. Então, quando você pega um leigo que vê um paciente portador de obesidade, de cada 10, 7 acha que ele está daquele jeito porque ele quer. Porque se ele quisesse, ele mudava a vida dele e estava magrinho do dia para a noite.
E por que a gente diz que a obesidade ela é uma doença? Porque um paciente obeso, por mais que ele não tenha uma doença além da obesidade sabida, eu não estou hipertenso, eu fiz os meus exames e está tudo bem. Ok. Se ele pegar um Covid, ele tem 70% de chance de ir para o tubo e morrer. Se ele pegar uma virose, ele tem chance de evoluir para uma pneumonia muito mais grave. Se ele pegar um acidente de carro, só o fato de ser obeso, ele está mais grave. Se ele tem um IMC, Ricardo, acima de 40, que é a obesidade mórbida, que era o perfil dessa paciente, sim, só o peso dela confere 100 vezes mais risco dela infartar. 100 vezes mais risco da pessoa infartar, ao contrário, se ela tivesse um peso saudável, independente de idade, sexo e outras doenças. Então, a obesidade ela é uma doença silenciosa, que ativa uma bomba relógio dentro do organismo, que para qualquer pequena adversidade para um paciente magro, para um obeso vai ser grave. Eu vou dar um exemplo real, não vou citar nome, são pacientes queridas que a gente tem, que nos preocupamos, mas eu tenho uma paciente que está em preparo para a cirurgia bariátrica. Ela teve uma pedra nos rins, essa pedra levou ela ao pronto-socorro, dessa pequena pedra no rim, ela fez uma pielonefrite, uma infecção renal, em 48 horas ela fez uma sepse, indo para a UTI, com risco de ser entubada, com antibióticos gravíssimos, uma paciente de 25 anos, pô. Meu Deus. Será que teria tido todo... está falando uma paciente do MC de quanto, mais ou menos? De 40. Então, assim, doutor, meus exames são ótimos. Aconteceu isso, a paciente ficou assustadíssima. Meu Deus, doutor, há 2 dias atrás eu estava em casa. Um outro exemplo. Um dos famosos que deu essa bendita declaração de que a obesidade não é doença, Thiago Abravanel, no Big Brother. Estava lá, nas altas baladas do Big Brother, ano passado, fumando, bebendo, dançando, 3 horas da manhã, e vira, fala, eu não acho que eu sou doente, obesidade nunca foi um problema para mim, eu sempre me virei, sempre fiz as minhas coisas, trabalhei, não tenho pressão, não tenho diabetes, fiz meus exames, está tudo beleza. Pois ele saiu do Big Brother, pegou um Covid, foi parar na UTI, quase morreu. Tem o vídeo dele saindo do hospital e desdizendo tudo que ele havia dito. Falou, não, a obesidade realmente é uma doença grave. Os médicos me explicaram que o que me levou à gravidade do meu Covid foi o meu peso. Então, gente, vamos lá. Uma coisa é você respeitar o portador de obesidade. Se ele tem obesidade, ele está bem daquele jeito, ele não está buscando nenhum outro tipo de tratamento, ele não está incomodado, é um respeito, é o mesmo respeito que a gente tem que ter com alguém que, sei lá, tem uma deficiência, tem algum problema físico, sim, motor, mas que ele se vira com aquilo ali. Isso é uma coisa. Outra coisa é você botar no mesmo balaio 4 milhões de pessoas que morrem por ano decorrente da obesidade, no mesmo balaio 25% da população mundial, nós estamos falando de 2 bilhões de pessoas, 1 bilhão e 800 milhões de pessoas que sofrem com essa doença, que perdem casamento, que vivem 20 anos menos, que chegam aos 40 anos com joelho, quadril e coluna de 80, de pessoas que não vê seus filhos formarem, seus netos crescerem, porque a expectativa de vida é curta. Só 20% dos pacientes obesos mórbidos vão viver mais de 65 anos. Então, quando você glamoriza essa doença, você está virando para toda essa parcela de pessoas que estão padecendo diariamente, você está tirando a chance dessas pessoas reclamarem, a chance dessas pessoas buscarem um tratamento, porque quando elas falarem que é uma doença, alguém vai dizer para ela que não é, que é simplesmente falta de vergonha na cara, que ela não tomou a atitude correta de só fechar a boca e perder peso, como se isso fosse somente isso. Então, uma coisa é o respeito ao combate à gordofobia. Ninguém melhor do que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica faz isso, porque inclusive tem cartilha para isso. Outra coisa é você não confundir uma doença que é uma das que mais matam no mundo. A Covid matou 4 milhões na pandemia inteira. A obesidade mata por ano isso daí. E você não vê nenhum político, você não vê nenhum grande gestor falando, vamos combater a obesidade. Isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia, Ricardo. Isso é uma tragédia.